Pois é, né? E do lado do Vasco, uma baita de uma frustração, assim, que já começa na escalação do time, né? Se o Vasco já tinha os problemas, né, de não ter o Payet, de hoje ter um dos seus principais zagueiros, o João Vitor, suspenso, o Medel que se despediu, né, rescindiu o contrato nessa semana. Hoje o Vasco anunciou a saída dele, que rumou lá pro seu retorno ao futebol argentino no Boca Juniors. A escalação do Vasco já era algo meio que assustador assim pro torcedor. Me parece que esse período que o Álvaro Pacheco teve para fazer a segunda partida dele não foi bem aproveitado, né? O time do Vasco entra em campo mais uma vez com 3 zagueiros, mais uma vez com 2 volantes e mais uma vez com muito espaço, né? Muito espaço. É chover no molhado. A cada jogo do Vasco a gente fala isso aqui. Contra o Flamengo tomou 6, hoje tomou 2, mas podia ter tomado 4, 5, 6 de novo. De uma defesa que não combate, que não aperta, que não dá combate. Não, assim, é difícil até analisar, Ricardinho, essa defesa do Vasco da Gama, o tanto de espaço que deu hoje para o time do Palmeiras. Otávio, e você viu isso também, Vitor Sérgio. Juntando aqui rapidinho antes do Ricardinho falar, nos últimos 2 jogos, hoje e no desastre do Vasco contra o Flamengo, foram 58 finalizações sofridas. Nenhum time... um bombardeio, né? Nenhum time de um nível de Série A do brasileiro consegue ser competitivo tomando 60 finalizações arredondando em 2 partidas. Não tem como, né? Não há goleiro que resista, não há sistema defensivo que resista. Sistema que, teoricamente, era para ser sólido na defesa, né? Com 3 zagueiros e 2 volantes. Exatamente. Então, é muita fragilidade. E aí você... Tudo bem que o Vasco pegou uma sequência enjoada, né? De Flamengo e Palmeiras na sequência. 2 dos principais times do futebol brasileiro. Vem sendo os times que vêm brigando pelos títulos. Mas a aí performance todo ano. Mas mesmo assim, tomar 60 finalizações em 2 jogos, né, arredondando, é inviável, né? A palavra acho que é essa, é inviável. E são coisas que se repetem, né? Porque a gente tá vendo aí o primeiro gol do Palmeiras. Olha o espaço que o Estevão tem dentro da área, cercado por 3 zagueiros do Vasco. Ele tá cercado por 3. Ele tem a tranquilidade de driblar, de pedalar, de buscar a linha de fundo e de cruzar para trás para um lateral esquerdo que está na marca do pênalti livre. Se a gente voltar para o jogo contra o Flamengo, você lembra o segundo gol do Flamengo, Vitor Sérgio, o gol do Pedro? O Cebolinha, ele pega a bola e faz a mesma coisa que o Estevão fez hoje, né? Ele vai invadindo a área e a defesa do Vasco vai assistindo. E aí o Pedro cabeceia no meio de 9 jogadores do Vasco, na pequena área, absolutamente sozinho, tal qual o Rony fez aí no segundo gol. Na pequena área, lá, um time que tem 3 zagueiros e 2 volantes, o cara não pode estar na pequena área sozinho, Ricardinho. Não, é impressionante. É o segundo jogo seguido que isso acontece, pô. É impressionante como esse time do Vasco é muito mal treinado, muito mal posicionado em campo. É um Vasco que não consegue combater, entrou com 3 zagueiros, com 2 volantes, isso não mudou absolutamente nada na marcação do Vasco. A gente tem os lances na tela aí para você. O Palmeiras chutou de tudo quanto foi distância. O Léo Jardine fez grandes defesas. O Palmeiras fez o que quis com as linhas defensivas do Vasco. Era um Vasco que só tinha uma jogada, procurava o Verratti. No primeiro tempo ele teve uma oportunidade de fazer o gol, o árbitro marcou impedimento que não existia e o Vasco conseguiu chegar só assim. O Vasco não conseguiu, no primeiro tempo, principalmente incomodar o Palmeiras. Um Palmeiras que poderia ter vestiário com 2-3-0, tão frágil que é essa marcação do Vasco. O Vasco hoje, ele tem um ótimo goleiro e um ótimo centroavante. Ponto. É o que tem o Vasco. O Vasco não tem zagueiro, o Vasco não tem jogador de meio, o Payet é o único jogador que pensava nesse time do Vasco, não está jogando. O Medel, que era o melhor zagueiro, foi embora. E o Vasco não tem dinheiro. O que vai ser o Vasco na janela de meio de ano? Então é um time muito frágil e acho que o seu Boina aí não vai durar muito tempo no futebol brasileiro, não. Eu acho que algo que explica... A gente já vai falar muito do Palmeiras e muito do Estevão, tá? Que pra mim é a nova paixão aí do torcedor do Palmeiras. Saem craques, saem joias, saem revelações da base e o Palmeiras parece que segue dando frutos aí pro seu time principal com crias da academia, né? Mas eu queria ainda falar sobre o Vasco, porque o Vasco gastou 120 milhões na janela do início do ano.
O Vasco gastou 12 milhões no Hugo Moura, que é banco, quando entrou só fez pataquada e agora sequer entra em campo. Hoje entrou e teve alguns minutos ali só na reta final. O Vasco gastou uma grana para mais de 30 milhões no Adson, que é banco do time. O Vasco gastou quase 20 milhões de reais no Cleiton, que sequer entra em campo. Às vezes é relacionado para o banco de reservas. E o David, como é que foi a transação? O Vasco deve pagar 12 milhões porque tem uma cláusula de minutagem dele nesse empréstimo do Internacional. Então, assim, se pegar os 120 milhões que o Vasco gastou, mais o que deve ter que pagar ainda, contratou Esforza, contratou Galdames, enfim. O Vasco gastou uma fortuna nesse time. E a gente vê, pelo menos, outros... Eu vou ser bonzinho, tá? Pelo menos outros 10 times no campeonato que foram mais baratos que o Vasco, muito mais baratos que o Vasco, e competem muito mais, né? Eu acho que o grande erro do Vasco é um erro de gestão, né? Eu queria ouvir você sobre isso, Vitor Sérgio, porque me parece assustador, assim. O Vasco tem uma folha salarial, complementando, de 17 milhões de reais. A folha salarial do Vasco é top 5 do Campeonato Brasileiro. E o time do Vasco é isso aí que a gente viu. E a prova aí é que a gente teve no ano passado, nos últimos 18 meses, o boom ali da questão da SAF, com a aprovação, com a mudança da legislação que possibilitou a entrada de SAFs no Brasil. E a gente sempre disse que ser SAF não resolvia nada se você não mudasse para uma gestão profissional. Né? Se você voltar lá atrás, nos anos 90, você já teve empresa mandando em clube aqui no Brasil. E não mudou nada, porque o espírito da coisa, o espírito da gestão não era... E o Vasco se juntou com uma empresa muito questionável, já era questionável à época, quando você fazia pesquisa, você já via algumas questões, e a situação hoje é que a empresa, por um acaso hoje, soltou uma nota oficial dizendo que a ação que o Pedrinho fez, uma ação no entendimento do Pedrinho, presidente da parte da associação, uma ação preventiva, dizendo que isso que está atrapalhando o dia a dia do Vasco, sendo que a 777 já tinha pendências anteriores. No fim, quando a 777 entrou no Vasco, eu fiz um texto e gravei um vídeo dizendo que a melhor coisa da entrada da 777 é que o Vasco teria paz política. Porque o Vasco, nesse século, o Vasco tinha ano eleitoral praticamente o tempo todo. Porque quem ganhava a eleição não tinha paz para governar, quem pendia a eleição queria sempre questionar a eleição. Então você nunca saía do ambiente político, do ambiente eleitoral. E quando a 777 contratou, eu falei, fiz um texto e gravei um vídeo dizendo a melhor coisa da entrada da 777, porque eu já imaginava que não ia ter essa cachoeira de dinheiro que muito torcedor do Vasco imaginava, e que os próprios donos da 777 também contribuíram para pensar assim, inclusive a frase completamente despropositada do seu Josh Vander, que seria o último clássico em que o Vasco jogaria contra o Flamengo em uma situação financeira pior. E a gente sabia que isso não era verdade, isso não seria verdade. A não ser que a 777 fosse um Abramovich fazer no Vasco que o Abramovich fez no Chelsea. E a gente sabia que não era. Quem apurou um pouquinho sabia que não era essa a realidade. Então, esse texto e esse vídeo eu errei. Porque o Vasco, mesmo no ambiente SAF, continua vivendo uma guerra política o dia todo, que também acaba atrapalhando um time que já tem os seus problemas. E para finalizar, além da nota que você falou de mais cedo da 777, notícia fresquinha, enquanto a bola estava rolando, enquanto o Vasco estava perdendo no Allianz Parque, a informação é que uma perícia investigou as contas do Vasco nesse período de 777 como sócia majoritária da SAF e encontrou uma gestão temerária, são as aspas, né? Porque algo que já tinha sido notificado há um tempo atrás, até uma das teses aí de defesa do Vasco
para tentar tirar a 777 de lá juridicamente. Uma das razões para ter sido dada a liminar, né? Exato. Porque, por enquanto, é uma decisão de caráter liminar. Perfeito. Mas Esse um dos motivos argumentos é a gestão temerária. Mas aí, já existia esse papo, mas agora é comprovado, né? Que por documentos, a perícia apontou empréstimos irregulares da 777 para outras empresas dela. Então, o CEO que saiu ontem, o Lúcio Barbosa, e a CFO, que era a Kátia dos Santos, o Lúcio Barbosa, que foi colocado lá pela 777, ele ainda mudou isso. O que ele mudou? Primeiro aporte da 777, 120 milhões no Vasco. Faz a conta aí, Vitor Sérgio. Chegou aí o aporte, toma 120 milhões. No dia seguinte, a 777 chegou lá e falou, me dá 80 milhões? Estou falando um número imaginário aqui, porque a gente não tem acesso a qual foi o valor desse empréstimo. Mas chegou lá, me dá 80 milhões desse 120 aqui que eu vou emprestar para uma outra empresa nossa na Austrália. E fazia isso. Basicamente, porque até então, eles votavam no conselho e aí, com um número máximo de votos, eles podiam aprovar isso. O CEO que eles colocaram lá... O Vasco Associativo só tem 2 votos no conselho, então ele sempre perderia. Só tinha 3 votos no conselho de 10, né? Ele sempre perderia. Sempre perderia. Aí o CEO que a própria 777 colocou lá, falou, peraí, isso está errado. Vamos colocar uma votação unânime para esse tipo de empréstimos. E aí passou a vetar. Mas a 777, antes disso, botava dinheiro no Vasco, mas imediatamente tirava. Seria imediatamente tirava. Para você que está em casa entender, seria basicamente como se você tirasse dinheiro do bolso direito e botasse dinheiro no bolso esquerdo. E o torcedor do Vasco está achando, nesse movimento você diz que está pagando suas dívidas. Tô cumprindo o contrato. Exatamente. Tô cumprindo. O torcedor do Vasco achava, mas tem mais calma um aí, problema vai aí. chegar o aporte agora para a janela de 240 milhões, que seria esse próximo de setembro. Vai chegar a 240 que já está atrasado. Não, seria em setembro, né? Ele não está atrasado porque não chegou a data, mas ele, pela liminar, ele não está mais obrigatório, né? Então, vai chegar a 240 milhões. Os 240 milhões entram, mas imediatamente saem também, né? Então a 777 movimentava. E eu tenho uma dinheiro. dúvida aí, que o Vitor Sérgio falou que você tira do bolso direito para passar para o bolso esquerdo. É uma dúvida, eu não estou afirmando que acontece. Mas muitas vezes você passa do bolso direito para o bolso esquerdo, algumas notas caem no meio do caminho. Pode ser. Há indícios de muitas irregularidades cometidas pela gestão da Isso 777. daí, você que está em casa... O torcedor do Vasco não acredita. Você Né? Ele fala, que tá em casa, minha vez, era essa pilantragem. Você que está em casa, às vezes, se vê mais ou menos o que acontecia. Porque o teu salário cai no dia 30... E no dia 2 ele já saiu porque ele já pagou tudo que você está devendo. Já levou tudo. Mas é a segunda do Vasco. O Vasco não teve lá atrás também uma outra empresa? Teve o Nations Bank, né? Teve o Nations Bank que aí o Eurico conseguiu terminar a parceria. Era o Vasco Olímpico, né? Até hoje o Vasco paga aí Hugo Oyama, Gustavo Borges, Adriana Beara e Shelda, né? Montou um timaço de basquete, nas Olimpíadas de Sydney de 2000, o Vasco foi... Futsal também? Cedeu quase 100 atletas, né? Tinha até holandês lá nas Olimpíadas que era nadador do Vasco, né?